Na aula de hoje nós vamos falar sobre o metal de sacrifício. Para a gente poder entender essa história de metal de sacrifício, a gente tem que poder relembrar um pouquinho da aula anterior que falava sobre potencial de redução, tá? O que a gente sabe sobre potencial de redução? Ele mede a tendência que uma espécie tem em sofrer redução, tá? Quanto maior o potencial de redução, mais facilmente aquela espécie sofre redução. Muito bem. Com base nisso, a gente pode falar do metal de sacrifício. O que é o metal de sacrifício? É um metal escolhido para proteger uma outra estrutura. Por exemplo, você tem uma ponte que tem uma grande parte ali feita de metal, você tem uma determinada estátua, você tem um navio com portas de usina hidrelétrica que são metálicas e estão expostas ao tempo e podem se corroer, podem sofrer oxidação. Para a gente evitar ou retardar essa oxidação, a gente utiliza o metal de sacrifício. Olha o nome dele. Ele se sacrifica para proteger uma estrutura. Então, ele é um metal que protege outro metal. O metal de sacrifício, sofre oxidação no lugar da espécie que ele está protegendo. Para isso, olha só, se ele sofre oxidação para proteger uma outra espécie, essa outra espécie tem que ter o potencial de redução mais elevado. Consequentemente, o potencial de redução do metal de sacrifício tem que ser menor do que daquilo que ele está tentando proteger, tá bom? Então você está vendo aqui, ó, o potencial de redução do metal de sacrifício deve ser menor do que o potencial de redução da espécie que ele vai proteger, tá bom? Para você entender legal, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Ele quer saber o seguinte: dessa listinha de metais que estão aqui com os potenciais dados para você, quem poderia ser utilizado para proteger o encanamento de cobre? Então pensa, olha só, se eu quero proteger o cobre, a outra espécie tem que sofrer oxidação, tá bom? Legal, então olha só, o cobre tem que sofrer a redução e a outra espécie sofrer oxidação. Consequentemente, o metal de sacrifício é qualquer metal que tenha potencial menor que o do cobre. Então, destacado aqui o potencial do cobre, mais 0,34. Quem pode ser metal de sacrifício para ele? Quem tiver potencial menor do que 0,34. Analisando aqui os potenciais, você está vendo que você tem o menos 0,76, que é menor, do zinco, e o menos 0,44 lá do ferro, que também é menor. Então, quais são os metais que eu poderia utilizar para proteger o cobre? Seria lá o zinco metálico, zinco 0, e o ferro metálico, ferro 0. Ok? Galera, presta atenção numa coisa. Você não pode utilizar o ferro 2+, ou o zinco 2+. Por quê? Olha só. O zinco 2+, já é resultado da oxidação. O ferro 2+, já é resultado da oxidação. Então eu tenho que usar o metal desse sacrifício. E metal é quando ele está com a carga 0. Ferro 2+, não é mais o metal ferro, é o íon ferro. Zinco 2+, não é mais o metal zinco, é o íon zinco. Belezinha? Tranquilidade? Essa questão de metais de sacrifício tem muita aplicação, galera. Como eu já comentei lá, usinas hidrelétricas, né, as comportas, os navios, etc, etc. Então, olha só. Aqui algumas fotos para você ver onde que você tem essa proteção feita com base em metais de sacrifício. Aqui a gente tem um navio com algumas barras de metal de sacrifício. Ó. Numa ampliação, você tem aqui, ó, o metal de sacrifício preso à estrutura do navio. Estraga o metal de sacrifício, mas não estraga a estrutura do navio. Tá certo? Ó, aqui também numa ponte, né, na parte metálica de uma ponte, para proteger e retardar o processo de corrosão da ponte. E aqui nesses vergalhões que vão fazer a construção de prédios e casas, etc. Tá? Então essa partezinha em laranja aqui, ó, seria o metal de sacrifício, colocado ali para sofrer oxidação e proteger a outra espécie, evitando assim a corrosão dessa outra espécie. Tranquilidade? Belezinha? Muito bom, agora a gente finalizou aí a parte teórica, é hora da gente praticar. Não saia do vídeo, a gente não pode fugir de exercício, agora que é a hora que a gente vai ver se você entendeu, tá bom? Se você quiser mais listas de exercícios, teorias para você acompanhar a aula, aqui embaixo o site do Professor Marques, é só clicar no link e conhecer todo o nosso trabalho, combinado? Bora lá pro exercício!
De volta com você, vamos à resolução do videocício dado, que é esse aqui, ó. Ele fala que o processo de corrosão é um problema enfrentado aí, né, no nosso cotidiano, porque ele pode estragar muita coisa que a gente não gostaria que estragasse. E aí, ele fala que pode ser utilizado para evitar isso, pinturas, revestimentos, metais de sacrifício. E aí ele dá aqui pra gente uma tabela de potenciais. E pergunta o seguinte: de acordo com esses potenciais, quem seria adequado para proteger o ferro? Vamos ver? Olha só, vamos ampliar um pouquinho a tabela aqui para você. Eu quero proteger o ferro. Consequentemente, eu tenho que escolher alguém que vai se oxidar frente ao ferro. Assim, o metal de sacrifício tem que ter um potencial de redução menor do que o potencial do protegido, que é o ferro, tá? Então, olha lá. Potencial do metal de sacrifício tem que ser menor que o do ferro. Assim, o ferro tendo maior potencial de redução sofre redução, a outra espécie sofre oxidação. Belezinha? Então, ó, tá aqui o potencial do ferro. Eu quero proteger o ferro, ou seja, eu quero que ele se mantenha reduzido. Então, eu tenho que pegar alguém que vai oxidar. Para esse alguém oxidar, tem que ter potencial menor que o do ferro. Potencial menor que menos 0,44 aqui, ó. Tem o menos 0,76 e o menos 2,36 volts. Ambos são menores que o do ferro. Assim, o ferro iria reduzir e essas duas espécies, o zinco ou o magnésio, iria se oxidar. Então, funciona como metal de sacrifício o magnésio e o zinco. Resposta B para esse videocício. E é isso aí, ó. Finalizamos. Tomara que você tenha entendido tudo nessa aula do exercício e tudo mais. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso projeto, tá bom? O Mundo da Química, o nosso canal aí. E inscreva-se se você não for inscrito. Goodbye, como eles dizem lá